dia, boa tarde, boa noite, você que nos assiste e nos ouve de casa a mais um episódio do nosso canal Direito e Diálogo. Eu estou aqui com o nosso querido e amado presidente da FENACE, doutor Erivelto. Tudo bem, presidente? Tudo jóia. Um prazer tê-lo aqui, né? E eu vou apresentar o nosso convidado de honra hoje. Sim. Coloquei ele aqui em mais uma nova empreitada, né? Mais uma. Nós estamos aqui hoje com o Dr. Gedaias, presidente do CIPS. Doutor, por favor, seja muito bem-vindo. Se apresente para o pessoal de casa para entender o que é CIPS. Bom, a todos boa tarde, obrigado pelo convite. Direito e diálogo é muito bom, a gente tem que tratar isso todos os dias. Bom, eu sou Gedaias, eu sou o presidente do Sindicato Patronal de Condomínios e empresa administradora de condomínios no estado do Espírito Santo. Conta um pouquinho da sua trajetória, como começou, quando começou. Pois é, a minha trajetória enquanto advogado começou em 89, eu entrei na UFS em 84, me formei em 89, então foram 4 anos e desde então eu já estou na área de condomínio, atuando na área de condomínio. Já atuava inclusive antes de me formar na UFS e depois em 93 eu já fiz parte da criação do Sindicato Patronal. Uau. Então, eu estou no sindicato desde a criação. Quantos anos já, doutor? Pode contar para gente. 93 para 2025, 32 anos, né? 32 anos. Dedicadamente na área de condomínios. O nosso escritório atua na área de condomínio, na área civil e na área trabalhista, né? Especificamente essas duas áreas. Mas o meu escritório também atua muito forte, tanto na área civil quanto trabalhista, também para outros setores. Agora eu vou aproveitar então e vou fazer uma pergunta bem grande aqui para o doutor. Doutor Gedaias, o senhor se tornou uma referência no direito condominial capixaba. Volta e meia, as mídias aí catam o senhor para uma entrevista, né, um informativo, e que é muito importante para a valorização do nosso mercado, né? O ano passado, o doutor foi indicado, inclusive, pela Assembleia Legislativa, né, para o Conselho Participativo da Microrregião de Águas e Esgoto. Pode falar um pouquinho para a gente? A atuação do sindicato não é somente na defesa dos interesses individuais da categoria, ou seja, de cada condomínio e de cada empresa administradora. Eu, durante a minha vida, trabalhei 38 anos e meio na CESAM. Então, aí, por conta disso, por conta do meu trabalho e também, logicamente, da representação de uma entidade no local, hoje os condomínios estão entre os 100 maiores consumidores de água da CESAM, entre os 100 maiores. Então, foi mais do que justo a minha indicação. Eu fiz parte durante algum tempo, depois eu pedi a minha renúncia. Saiu, então? Saí. Política é complicado, né? Sim, eu entendo. Conta pra gente como é que começou essa paixão pelo direito condominial. Bom, na verdade, eu não sei assim ao certo, mas assim, antes de eu me formar, eu tinha uma amiga que era síndica e ela tinha inadimplência. Aí eu comecei a fazer as cobranças de inadimplência. Aí depois o meu escritório, querendo ou não, foi sendo, eu antes, depois do escritório, caminhando nesse sentido só da área condominial, área condominial, depois área de saúde, cooperativa de crédito. Então, a gente foi ampliando o leque, mas posso dizer que sem qualquer ideia que eu sou bom ou não, nosso escritório realmente é especializado em condomínios. Olha, por que você tá quietinho hoje? Nada, eu tô prestando atenção, muito bom. É uma aula, né? Daqui a pouco eu começo a falar. Doutor, vou entrar numa situação sobre os conflitos condominiais. Né? Dados do Tribunal de Justiça revelou que mais de 10 mil brigas condominiais chegam à justiça todos os anos no estado. O que isso revela, na opinião do doutor, sobre a nossa sociedade? Bom, eu acho que revela que nós não fomos educados para morar em comunidade. E nem sabemos morar em comunidade. E aí, eu creio e eu acredito que tenha um erro nesse passo a passo. Vamos imaginar, vou pensar em eu aqui, eu tenho 63 anos, então, quando criança eu morava em casa. Então, em casa você tem todo um esquema jurídico, toda uma regra de normas que é imposta por teus pais. Então, tudo que ocorre em um condomínio, ocorre numa casa. Só que assim, eu não fui, ou não tive nenhuma aula, ou noção do que seria morar em condomínio. Então, eu creio que
talvez aí esteja o maior erro das empresas construtoras, é a entrega de empreendimentos sem uma reunião ou uma aula prévia com os futuros moradores daquele condomínio para conhecer regras internas e o que é morar em condomínio. Isso, para mim, é o principal problema. Então, doutor, o senhor entende que deveria ter as normas antes de entregar chaves, explicar sobre essas normas, esse novo convívio? Pois é, porque a gente realmente, eu como corretor de imóveis, né, quando eles entregam as chaves do imóvel, quando a gente entrega, realmente não é entregue isso, né? Essa vivência que o senhor está falando. E as pessoas vão ter que se adaptar com o tempo às regras de forma punitiva. Sim. Porque elas só vão aprender com a punição depois. Sim. Muita gente não vai aceitar que seja falado não pode isso ou não pode aquilo, né? Então, e ela começa a entender. São duas questões básicas. A primeira é o seguinte, toda empresa construtora, quando ela incorpora um imóvel, ela é obrigada a registrar uma minuta de convenção. Sim. Então eu já tenho registrado uma minuta de convenção, eu já tenho as regras. Só que o prédio está em obra, nenhum promitente comprador quer saber de minuta, né? Uhum. Mas se ele fosse mais interessado, já teria ideia do que seria a minuta da convenção do condomínio. Uhum. Aí, somente na entrega da edificação das chaves é que vai se levar a apreciação, a aprovação da convenção. A aprovação da convenção, a meu ver, não traz grandes problemas, porque é uma cópia dos artigos do Código Civil ou da Lei 4.591. Agora, o regimento interno, sim, esse é o mais polêmico, porque esse trata do dia a dia da sua vivência nas áreas comuns. Eu quero área de festa até 22, ou eu quero até 23, ou eu quero até a meia-noite. Então, o grande problema está no regimento interno. Entendi. Que às vezes, como o doutor falou, né? Vem de uma vida inteira em uma casa e aí depois não consegue viver no condomínio. Não. Porque na minha casa eu escuto som até meia-noite, eu não tenho problema, meu vizinho já aceitou. Mas no condomínio, com 80 vizinhos, aí fica um pouco mais complicado. Fica complicado. Nesta uma pergunta anterior, eu ia citar um outro fato. O município de Vitória, ele entregou vários empreendimentos sociais, Hotel Santa Cecília, Pouso Real, Tabajara, Estoril, e eu participei ativamente de cursos para todos os seus moradores desse empreendimento e construímos junto à convenção e regimento interno. Uma pena que os outros municípios não façam a mesma coisa, mas todos os moradores de prédios sociais de Vitória foram todos treinados e capacitados em conhecer normas de condomínio. Isso desafoga o poder judiciário, né? Sim, porque reduz muito, né? E hoje, doutor, você poderia falar para a gente, presidente, sobre o que hoje, como você lidar com conflitos, o que hoje é, assim, o primeiro lugar no ranking, assim, de reclamações? E no judiciário, assim, vamos dizer, qual é o maior ponto de briga hoje? Pra gente entender. Assim, todo mundo fala que nós temos um elenco aí de 10 a 15 conflitos, temos 5 Cs, né? Mas assim, hoje, um dos grandes é inadimplência. Inadimplência é conflito, porque eu não tenho caixa no condomínio, eu não consigo pagar as taxas em dias. O outro é ruído, barulho provocado especialmente dentro das unidades. E aí afeta um outro condomínio, eu não afeto a todos. Então, nessas situações, o síndico não tem muito o que fazer. Ele tem sim o que fazer, é ser um agente, para tentar conciliar aquele conflito existente. Se ele não conseguir fazer essa paz entre os dois, um dos condôminos tem que entrar na justiça. Então, esses dois hoje, inadimplência e ruído dentro das unidades, são os maiores conflitos em condomínio. Não falo nem brigas, porque brigas é caso mais raro, são mais esporádicos, mas também vai para o Poder Judiciário, mas envolvendo condôminos e não o condomínio e condôminos. Entendi. O presidente falou da situação da inadimplência. Na sua experiência, com tudo que o senhor já vivenciou, hoje a situação dos protestos para essas inadimplências, ela veio para ajudar ou continua na mesma? Bom, se nós buscarmos um histórico de inadimplência, nós vamos ver que não mudou nada, né? Ou seja, continua aqueles 10%, 15%, aqueles devedores crônicos. Antes, colocado o CPC de 2015, após o CPC que, logicamente, a taxa de condomínio é um título executivo extrajudicial, então, logicamente, que facilitou para os condomínios entrar com ação de execução. Antes tinha que entrar com ação de cobrança, sentença, recurso, execução, não. Hoje eu já parto direto para a execução. Então, assim, ficou mais fácil cobrar. Mas
nem por isso e nem por conta disso é rápido, porque o nosso poder judiciário é muito moroso, é muito lento e ainda sem servidores, né? Tem servidores, não temos servidores, tem poucos servidores. Sim. Ainda do perfil, né, sociológico do condomínio, qual é a classificação mais rápida da gente entender que aquele dali é um condômino problemático, antissocial? Pois é, aí vamos lá, as pessoas fazem fazem muita diferença ou tem um pensamento errado do que é um condomínio antissocial. Se nós formos pegar o Código Civil, o que é um cidadão que seja condomínio antissocial? É aquele que gera incompatibilidade de convivência com os demais condôminos. Então, aquele condomínio que não é antissocial, a não ser que ele for um devedor muito contumaz e com taxa elevada e causa grandes prejuízos do condomínio. Aquele condomínio que causa ruído somente para o outro morador não é antissocial, ou seja, o condomínio tem que ter vários atos, vários comportamentos que geram a incompatibilidade de conviver com os meus vizinhos. Então, esse é o condomínio antissocial. Entendi. Eu queria te fazer uma pergunta um pouco aleatória, se me permite, presidente? Claro. Que eu vejo muito conflito hoje em grupos de WhatsApp. Sim. Né? A gente tem aquela questão do grupo de WhatsApp. Eu já vi processos até julgados aí favorável ao condômino, porque ele não pode ser cobrado no grupo, ou o síndico realmente não pode colocar lá quem são as unidades devedoras. Acontece também, né? Não sei se essa via de regra é legal, ou alguém que falou mal do vizinho no grupo do condomínio e expôs a pessoa ali, né? E aí vem a questão, às vezes, de calúnia ou difamação. Isso acontece muito em grupos de WhatsApp. Eu sei que alguns condôminos, eles colocam as regras lá, né? Outros acabam deixando levar o ânimo lá no grupo. Sim. Então, hoje, você acha que o WhatsApp tem que ter esse cuidado? Quais são esses cuidados que deveria ter? E por que... Eram duas perguntas. E por que você acha que é importante ter esses grupos de WhatsApp em um condomínio? É viável? Essa modernidade de vamos grupo? lá, lógico. Isso é modernidade. Nós temos que aplicar todas as inovações na área de tecnologia em prol dos condomínios. O uso do grupo de WhatsApp é um meio rápido e eficaz do condomínio comunicar as suas necessidades perante os condôminos. Esse grupo ele deveria ter regras e deve ter regras. A ideia de que eu tenho um grupo e todo dia as pessoas postam bom dia não funciona, porque vai ser 200 mensagens e ninguém vê. Então eu posso ter um grupo fechado onde somente o síndico encaminha as informações para conhecimento de todos, ou eu faço um grupo aberto com regras claras de que ali é só para tratar de assuntos condominiais e sendo proibido ou vedado que se faça ofensas morais ao síndico, aos membros do conselho, a outros moradores. Antes do WhatsApp, nós tínhamos em cada portaria um livro de registro de reclamações, onde também condôminos faziam ofensas pessoais ao síndico, a outros moradores. Não é para isso. Isso é total falta de bom senso. Ou seja, vamos colocar qualquer cidadão que usa ou um livro de registro ou usa o WhatsApp para ferir a imagem de uma outra pessoa, a honra, falta bom senso a essa pessoa. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é que o WhatsApp é bem-vindo, nós precisamos utilizar nas reformas, alterações de convenção que eu faço, eu coloco que todos os comunicados, todos, podem ser encaminhados via e-mail, via grupo de WhatsApp. O próprio Poder Judiciário reconhece hoje que a própria citação da parte pode ser via WhatsApp. Então, ou seja, é facilidade, é modernidade. Eu só preciso criar regras. Entendi, perfeitamente. Perfeito. Muito bom. Aproveitando isso do condômino antissocial, eu queria entrar na entrevista que o doutor deu recentemente para o jornal A Tribuna, né, que falou sobre o condômino antissocial. E como o doutor mesmo disse, o Código Civil ele permite um condômino com um comportamento antissocial, mas ainda pode ser punido, né?
esse condômino. Mas na prática, o que é considerado assim, o comportamento social? Quando que não vai extrapolar o que eu acho como moradora de comportamento social? Será o som alto do meu vizinho? Será estacionar em local indevido no meu prédio? Quando que eu tenho essa classificação de comportamento antissocial? Pois é, assim, o interessante é que, vamos colocar, na alteração da convenção, o síndico ou o advogado que faz a alteração para o condomínio já coloque algumas hipóteses. Eu, por exemplo, nas alterações que eu faço, eu coloco várias hipóteses. Uma delas, por exemplo, vamos colocar o condômino ele andar vamos colocar em áreas comuns do condomínio ou circular armado, colocando em risco a vida das pessoas. Aquele condômino que agride moradores e agride pessoas, síndico ou membros do Conselho Fiscal dentro do condomínio. Aquele condômino que vende drogas dentro do condomínio, faz área de tráfico. Isso vamos colocar, é um antissocial porque ele está gerando incompatibilidade. Então, assim, a regra básica são várias condutas reiteradas de um mesmo condômino que colocam em risco o sossego, a saúde e a segurança dos demais moradores. Dos demais. Eu posso ter uma briga, vamos colocar entre aspas aqui, somente com o meu vizinho, que não propaga para outros apartamentos. Às vezes nem o síndico conhece. Ele só vai conhecer se eu reclamar, o meu vizinho está fazendo isso assim, meu vizinho está puxando móveis. Isso não é antissocial. Isso é falta de bom senso, é falta de regra e é falta de sentir e saber o que é morar em condomínio. Tá vendo? Hoje o presidente, hoje você acha mais fácil uma pessoa sair de uma residência e ir para um apartamento, ou a pessoa sair de um apartamento e ir para uma residência? Você tá querendo mudar? Mas é uma pergunta, né? Pois é, mas é engraçado, por exemplo. Porque eu vejo dificuldade das pessoas que moram em casa querer ir para apartamento. Em casas, veja bem, casas, vamos colocar o seguinte, hoje nós temos um condomínio de casas. Sim. E, logicamente, apartamentos. Vamos colocar, nos condomínios de casa, vamos colocar, o que difere em relação ao prédio residencial? Em nada. As regras são as mesmas. Uhum. As regras são as mesmas. Eu tenho áreas comuns e eu, na minha casa, não posso fazer uma festa perturbando o meu vizinho ao lado. Uhum. Algumas pessoas elas não se habituam a morar em prédios, em condomínio, por conta das regras. Porque se você pegar tanto o Código Civil, 4591, a Convenção e o próprio regimento, você tem poucos direitos, mas os seus deveres e as suas obrigações vai da letra A à letra Z e olhe lá. Então tudo é não pode. Então as pessoas ficam meio reprimidas, então elas saem, logicamente, e vão para casas, com a ideia de que na casa ele poderá fazer o que ele bem quiser. Não, só que lá ele não vai ter as mesmas regras que tem no condomínio. Mas vai ter regras também. A dificuldade do morador rural vir para a cidade. Vamos pular isso. Entendi, então você já está dando um recado já. Eu ainda vou bater no antissocial. Daqui a pouco o presidente vai sair daqui e falar assim, essa menina tem algum vizinho lá problemático, com certeza. Mas ainda no antissocial, e se o antissocial não for inquilino, for proprietário? Pois é, vamos lá, vamos colocar. Veja bem, a lei fala o condômino ou morador antissocial. Então, assim, eu posso ter, vamos colocar, tanto o condômino, que é o proprietário da unidade, como posso ter o morador. O morador pode ser filho do proprietário, pode ser o inquilino. No caso do inquilino, a gente nem parte para o condômino social. A ideia básica e que funciona rápido o síndico tem que, logicamente, via advogado, notificar o proprietário do imóvel que o inquilino dele está tendo comportamentos antissociais ou atos que estão indo contra o sossego, a saúde e a segurança dos demais condôminos. E pede para que ele faça a rescisão do contrato. E tem funcionado. Muito bom. E no caso de proprietário, já aconteceu? O doutor pode comentar? Sim, nós já temos casos em Vitória, de proprietários que perdem o direito de residir no imóvel. Eles não perdem o direito de propriedade, eles perdem o direito de residir no imóvel. Por quê? Porque esse condômino, ele causou transtorno à saúde, à segurança e ao sossego de todos os moradores. Então, essa pessoa ela entrou com recurso, perdeu no Tribunal de Justiça,
Mas não tinha como, realmente. É o bem Era uma pessoa coletivo. complicada por natureza. Atrapalhava bem coletivo. Essa decisão ela pode ser alterada, doutor, no futuro? Esse condômino que ele não perdeu o direito de propriedade, mas o direito de residir. Ele pode, passado 5, 10 anos, tentar uma nova forma com o condomínio, uma nova possibilidade? Assim, eu não vejo impedimento, a lei não traz nada em relação a isso. Até porque, assim, vamos imaginar, as pessoas se separam, se divorciam, né? E depois pode voltar ao casamento. Então, nada impede que eu tente provar para os meus condôminos que eu mudei de comportamento, que eu estou mais light, mais zen. Talvez só colocou uma situação legal e às vezes a briga era com a mulher e o rapaz separou. Isso. Tá com E ele quer outra voltar agora. para casa. Não é E verdade? aí o condomínio aceita. Então, e aí nada impede que o condomínio aceite ou coloque, quer dizer, faça um termo de acordo, né? Durante um certo período. Pode acontecer. Tá bom. Tá vendo? Uhum. Vai que. A gente Gostei não das sabe. informações. Aham. Agora, Eu assim, e ele, a gente vai ser com uma aula daqui. Só deixa claro, veja bem, para que eu consiga uma decisão do juiz, em tutela de urgência, antiga liminar, né? Eu tenho que ter provas contundentes dos comportamentos antissociais. E a prova contundente desses comportamentos são o quê? São todos aqueles condôminos fazendo reclamações diretamente no condomínio. Então, eu tenho que ter reclamações para que o síndico possa advertir o condômino ou o morador desses atos. Por exemplo, agressão ao porteiro. Agressão é violência. E veja bem, você tocou num ponto muito interessante. Além de violência, isso é assédio, né? Sim. E além de assédio, além de ser um crime, isso causa um prejuízo ao condomínio, porque esse empregado pode entrar com ação trabalhista contra o condomínio. Verdade. E nós já tivemos casos assim, tivemos e temos casos de ação de danos morais, indenização. Então, teve um caso recente perigoso. agora, né? De um porteiro que foi ameaçado de morte. Acho que foi pro lado da agora, serra, essa não foi? semana. Acho que- Acho que foi agora. Eu vi Teve um alguma caso coisa de um no porteiro que foi ameaçado de morte pelo morador, por causa que ele entrou com o som ligado do carro. Tá aí a matéria há poucos dias. As Você vê que pessoas isso estão acontece impacientes, diariamente. Estão intolerantes, né, doutor? intolerantes. O impaciente estava antes, hoje estão mais intolerantes. Assim, se todos pensassem e todos adotassem uma prática simples, conte de 1 a 10 antes de você responder qualquer coisa, ou você durma o sono do justo, ou seja, dorme hoje à noite e amanhã você vai acordar com uma outra ideia, porque o seu cérebro à noite fica trabalhando e fica pensando na resposta que você vai dar. Verdade. Aí você pensa, opa, eu posso fazer uma outra resposta diferente, eu não preciso ir com um porrete logo em cima, Mas o não, senhor eu posso ir com uma varinha de condão. Mas o senhor começou a matéria muito bem, dando um dica importante que eu achei em relação às regras mesmo, Sim, né? uma Estudar e reeducação. saber, é uma reeducação. Você tem que colocar aquilo na sua mente, que a sua vida é aquele papel agora. E quando você muda e segue aquilo ali, não tem problema. O que Exatamente. está escrito hoje que você cumpre, está tudo certo. né? Funciona, né? Mas as pessoas querem agir legalmente, querem ir contra o sistema, querem ir contra as coisas, aí complica realmente. Né? Prédio, para você morar em prédio, você precisa seguir as regras. Se você seguir as regras, você tem muita chance de se dar bem com os condôminos. Agora, o grande problema é que, assim, como eu disse antes, nós não sabemos morar em condomínio ou em comunidade. E aí, não importa qual é o espaço. Ou você mora em bairros, às vezes você é um vizinho que cria casa, um vizinho que outro vizinho entra com ação contra você para proibir festas em sua casa de arromba com rojões, ou com música alta, volume alto. Então, assim, nós precisamos de ter bom senso em qualquer espaço de convivência. Não é fácil ser síndico não, né, presidente? Não é fácil ser síndico não, né? Por alguns você é odiado, né? Não é fácil ser síndico ou qualquer profissão. Mas o síndico não é fácil porque, vamos colocar, os síndicos profissionais, eles têm mais experiência, ou podem ter mais experiência, ou mais capacitações, ele e a equipe, para lidar com conflitos. O síndico que foi eleito ontem, que nunca foi síndico, nunca foi membro do Conselho Fiscal, nunca participou de assembleia, e na última eu vou ser síndico porque, vamos imaginar, esse cargo de síndico tem um valor mensal para ele, Prolabore, e ele quer o cargo por conta do Prolabore. O que ele vai entender de convivência condominial? Nada. O que ele conhece de regra? Nada. Então, a culpa somos nós. Nós elegemos mal também. Que era até uma pergunta minha, síndicos profissionais versus síndicos moradores. Qual modelo é mais eficiente
e mais correto, né? Vamos colocar assim. Hoje, assim, eu não diria que tanto um quanto o outro é o mais correto. Se eu for pegar a ideia das empresas administradoras, que são síndicos profissionais ou que seus sócios são síndicos profissionais, logicamente, meio que na visão deles, o bom, o ótimo é o síndico profissional. E aí eu estou entendendo que o síndico profissional é aquele que realmente está capacitado a exercer, vamos colocar, a sindicância. Ou eu tenho síndico profissional, é o síndico eleito, ele pode ser um advogado, um engenheiro, então ele pode ter várias profissões e ter autoconhecimento, então ele também é profissional. A gente faz muita diferença entre o síndico eleito e pensando que o síndico eleito não tem conhecimento, mas eu tenho que pensar também que nós temos casos, eu vou colocar desvios, tanto por conta de síndicos eleitos como síndicos profissionais. Então o que eu preciso? Fiscalização. E eu preciso de experiência. Então, quando eu busco no mercado uma empresa administradora, um síndico profissional, eu já busco as experiências passadas dele. Já do síndico morador, ele não teve experiência, então é um chute no escuro, né? Vamos ver o que vai dar. Hoje, o doutor consegue mensurar a quantidade de condomínios que nós temos hoje no Espírito Santo? Nós estamos em torno de 4.500 condomínios. Total, no Espírito Santo? Total. Isso é muita raça de condomínio. Mais de 30% destes, ou em média 30%, tem empresas administradoras dando o apoio. Então, muito mais. Agora, como síndicas não, né? Vamos colocar, muitas empresas administradoras só dão apoio à gestão do síndico. Poucos são síndicos mesmo em todos os condomínios. Se eu tenho uma empresa, eu tenho 50 clientes, de 50 clientes, 5 ou 10 condomínios eu sou síndico, no restante eu sou só empresa administradora. Interessante. Tá Bom, vendo, né? Sobre os pet friend, doutor, o que o senhor pode nos dizer? Porque... Os pet friends? Tem condomínio que permite, tem condomínio que não permite, tem condomínio que tenta delimitar a quantidade de pet por apartamento. Vamos lá. São duas questões. Uma é que, assim, as convenções antigas, com base na Lei 4.591, a maioria proibiam a presença de animais nos apartamentos. Aí veio o STJ e deu um corte com faca afiada e disse o seguinte, o condomínio não pode proibir. O que o condomínio pode fazer é adotar medidas se aquele animal ou animais eles causarem transtorno ao sossego, à saúde e à segurança. Então, hoje, nenhuma convenção proíbe mais, pelo contrário, já coloca que é permitido ter na unidade privativa, cães ou gatos, geralmente, né? Geralmente cães ou gatos. E no regimento interno, você vai regulamentar o trânsito desse animal, desde a unidade privativa do proprietário até a via pública, com uso de coleira, com uso de gaiola, de kites. E eu fico aqui, cada vez que a gente vai conversando, acho que você vai falando de tema, a gente vai vendo experiências que a gente tem. Sim, no condomínio que a gente vai amanhã, que é de condomínio de casa, o cachorro de grande porte matou o cachorro da vizinha. Nossa. E nós estamos falando de caso de 15 dias atrás. Aí o que o condomínio fez? Colocou a regra de usar agora a focinheira para andar no condomínio de casas. Depois desse mas antes, né? Vamos colocar antes, e o cachorro nesse caso aí, já devia ter. Já devia ter. Ou seja, são regras que eu já tenho raças de grande porte, muitas vezes raças violentas. Aí o dono do animal vai assim, não, vamos colocar, esse cachorro não é violento. É o dono que deixa ele violento. Por falta de quê? Adestramento. Mas às vezes não é. A própria raça você já pensa que, por exemplo, eu tenho um cachorro, um pitbull. Pitbull, por si só, é uma raça violenta. Mas dependendo como ele é adestrado, ele pode ficar menos violento. E aí gerou conflito, né? Porque foi pro judiciário, né? Uau, aí mais um problema. Que é uma coisa que poderia ter sido evitada, que é o que o presidente está falando. Sim. Já devia ter sido adotado. Evitaria a morte do outro animal. E, inclusive, poderia ter atacado uma idosa, porque quem estava com o cachorrinho era uma idosa. Nossa, o risco era... Foi. O problema poderia ter sido E é um condomínio que já tem bastante tempo, né? Que já está ali. Nós tivemos um caso, tem uns 2 anos, em que um condomínio tem 2 cachorros de porte grande, maior, e esse cachorro dele, ao sair da casa dele, do apartamento, para poder ir para a via pública, no hall social encontrou uma outra condômino com a cachorrinha. Aí, esse cachorro dele grande
foi em cima da cachorrinha e matou a cachorrinha. Aí, tá vendo? E ele alegou que a culpa foi da proprietária da cachorrinha, porque ela que partiu para cima do cachorro, ela que latiu, talvez até com medo, né? Talvez com medo, o tamanho do brutamonte que tá ali, né? E aí teve esse desfecho ruim. É aquela reeducação. Né? As famosas defesas feitas. Né? É triste, porque, por exemplo, há cachorros e cachorros, né? Sim. Por exemplo, eu fui brincar com um que é de uma raça que não tem aquele histórico de ser agressivo, que é um Border Collie, eu também tenho uma. Mas antes eu sempre pergunto pro dono, morde? Não. Então tá bom. Então quando meu marido fez assim, com a mão, ela veio e avançou. Aí ela falou, mas você fez assim com a mão? É porque assim ela não gosta. Então, mas eu não tenho como saber. Pois é. Minha filha também tem um Border Collie. Então, hoje, entre aspas, eu sou avô de cachorro. Nunca gostei de cachorro em apartamento. Aí minha filha saiu para morar fora, e depois quis voltar para casa. Pai, eu vendo tudo, menos o meu cachorro. Falei, tá bom, filha, pode, volta para casa. Volta. E o presidente mora em condomínio? Eu moro em condomínio. Já fui síndico de condomínio de 444 Ninguém mexe com ele lá, não, né? Hoje eu tô num prédio pequeno, já sou síndico desde 2013, 12 anos já, como síndico nesse prédio onde eu estou hoje. Uhum. Mas por quê? Porque assim, primeiro que eu gosto, segundo que eu conheço as pessoas. Nossa, pra que esse síndico é o perfeito? Esse síndico deixa ele quietinho lá. Ninguém tira mais. Ninguém tira. Olha, eu vou entrar aqui em uma situação, até pedir ajuda para o presidente, que é algo muito novo. Eu estava folheando para poder conseguir entender melhor. Sobre a portaria remota. Tá? O que o presidente pode falar para quem está nos assistindo, nos ouvindo, para os síndicos também, né, sobre a portaria remota? Vamos colocar uma portaria remota como uma portaria virtual. Né? Uhum. O que é uma portaria remota? Eu tenho 4 porteiros, 2 de dia em escala 12/36 e 2 à noite. O custo do nosso folha de pagamento é o maior custo em qualquer condomínio, folha de pagamento é o primeiro. Uhum. Então, eu quero reduzir o custo. Eu mando os 4 porteiros embora e eu contrato uma empresa de portaria virtual ou portaria remota. Então, essa empresa vai ter um empregado lá que vai monitorar as câmeras do condomínio e permitir o acesso de entrada e saída de pessoas. Então, assim, funciona. Inclusive, por exemplo, nós temos condomínios de mais de 300 unidades em Campo Grande que é portaria remota. Embora a gente pense que ela só funciona para prédios pequenos, até, vamos supor, 48 apartamentos. Mas depende do fluxo de pessoas. E mais, em prédios antigos também não funciona. Na verdade, eu tive, final do ano passado, em Buenos Aires, na Argentina. Todos os prédios que a gente passa, assim, ou quase todos, para não generalizar, é portaria remota. E elas têm uma tela de LED grande. Sim. Que o porteiro ele fica visível de onde ele está. Se ele está aqui nessa sala, a portaria do prédio lá de baixo, do outro prédio, tá Sim, vendo, assim tempo real, que ele está ali sentado trabalhando. Uhum. E ele consegue verificar as câmeras o tempo todo nos prédios. Mas tem uma tela lá mesmo, como se tivesse uma pessoa. Eu já cheguei até na frente do prédio e falei, é uma pessoa que está ali? Aí eu, não, é uma tela. Uma tela gigante. Sim, é um monitor. Você tem na sua frente uma tela igual essa aqui, onde eu estou vendo 10, 12, 14, 15 câmeras de um único cliente. Eu tenho várias telas dessas para vários números de clientes. Mas essa tela que eu estou falando era na portaria do prédio, tá? Não, eu tenho como na portaria do prédio também. Eu tenho, nós temos isso. Assim, o que nós temos em alguns prédios? Quer dizer, em alguns não. Em boa parte dos prédios que investe em segurança, e nós temos que, logicamente, investir em segurança, eu tenho porteiros, eu preciso, além dos porteiros, ter câmeras de monitoramento. Essas imagens, elas são transferidas para o monitor. E o porteiro tem a obrigação de olhar as imagens e, ao mesmo tempo, fazer controle de entrada e saída. Se eu tenho muitas câmeras lá nesse monitor, ou eu olho câmera, ou eu controlo a entrada e saída de pessoas e de veículos. Então, alguma coisa está errada, eu preciso consertar isso também. Uhum. Mas eu achei interessante que a gente vê muitos condomínios aqui que tem esse eletrônico, você aperta o botão e fala com a pessoa no interfone. Sim. Esse, além de eu falar com ele, eu estou vendo ele lá dentro da portaria, mas ele não está na portaria. Não está na portaria. Não é interessante? Uhum. Ele está me vendo e eu estou vendo ele no escritório dele. Eu falei, gente, incrível a tecnologia. Não, com certeza. E outra, colocar o custo muito mais em conta. O custo hoje fica em torno de
50% ou abaixo de 50% em relação à folha de pagamento que eu tinha com 2 ou 4 porteiros. Uma vez ele me falou que a fofoca diminui também, né? Com certeza, com certeza. Quem chegou, quem saiu, Mas o que ocorre é o seguinte, é que um mal, não é um mal entre aspas aqui, é colocado dos nossos porteiros, é que eles sabem a vida de todos os moradores. Sabe. Mas a culpa é nossa. A gente a culpa é nossa, que nós chegamos na portaria e começamos sem querer a abrir o bico. E a gente está tão nessa live, vamos colocar no automático? Vamos colocar no automático, que você entra no táxi ou entra no Uber, você quer abrir a boca, quer contar da sua vida. Porteiro é psicólogo, porteiro é tudo. Presidente, o Distrito Federal aprovou uma lei 7.686 proibindo portaria remota em condomínios com mais de 45 unidades. Essa lei chegará ao Espírito Santo? O CIPS tem alguma posição sobre isso? Olha só, nós temos muitas normas legais ou muitas leis sem pé e sem cabeça. Ou seja, não é interesse, não há, vamos colocar, nenhum clamor público, Câmara Municipal ou estadual ou a nível federal querer proibir algo em condomínio. Algo em condomínio tem que ser discutido entre os proprietários, entre os condôminos. Então eu fico muito preocupado com normas assim, e essas normas surgem quando? É simples, é quando tem posse de novos vereadores, de novos deputados, porque cada um quer ter uma lei em seu nome. Aí eu aprovei um projeto de lei, e são coisas, desculpe, sem a menor lógica. Vou te dar um exemplo claro aqui no Espírito Santo. Foi aprovada uma lei estadual, lógico, o CIPS bateu muito contra ela, em que eu não posso usar mais o nome, vamos colocar elevador de serviço elevador social. Vamos colocar o social, teria que ser A ou B. Gente, lógico que a lei ainda não pegou e não vai pegar. Porque qual o problema de eu ter elevador de serviço? Qual o problema de eu ter elevador social? Os dois nomes já dizem, um é serviço, o outro é social. O que eu não posso ter no uso dos dois é discriminação. Sim. É isso que eu tenho que combater. É uma questão de comportamento. De comportamento. Não do elevador. Mas isso já está na lei também. Eu tenho lei desde 94 que é proibido discriminação no uso de elevadores. E eu concordo, porque às vezes você chega, com muita coisa, com muito material de pintura, e não dá para você usar o elevador. Você vai sujar o elevador social todinho. E mais, veja bem, você pode ver que em todas as normas de condomínio vai estar lá, no uso do elevador social, você não pode estar com roupa de praia, molhado, você não pode estar com um volume enorme de compra, você não pode estar com animal, porque, veja bem, a questão do animal não é que ele seja violento ou não, é que tem pessoas que são alérgicas a pelos de animais. Já pensou, se eu entro no elevador que alguém tem esse problema de alergia, eu vou estar causando um problema. Eu não tinha pensado por esse lado, tá vendo que legal? É que as pessoas maldam, mas às vezes não é por maldade, né? É por questão social. Social, eu pensei na sujeira, né? Que o animal pode urinar, enfim. Mas não, a situação do pelo também é interessante. É interessante. E outra, nós temos pessoas que têm fobia, medo mesmo. Medo de animais, especialmente de cachorro. E se for um porte grande, então, aí, ou seja, essa pessoa nem entra no elevador. Mas entenda também, ela já está no elevador. Se eu tenho um cachorro que quer entrar, eu não deveria entrar. Eu deveria deixar esse elevador ir até o térreo, ou subir até o apartamento da senhora, depois chamar o elevador de novo e entrar sozinho. Que realmente acontece discriminação de pessoas que trabalham com limpeza, sabe? Sim. A pessoa você tem que ir no elevador de serviço. Hoje isso é discriminação. Não tem mais, pelo menos já há bastante tempo que eu não vejo nenhuma reclamação em relação a isso. Presidente, porteiro físico é mais seguro que sistema eletrônico ou é apenas uma nostalgia? Eu diria assim que você ter uma portaria presente te dá mais, vamos colocar, um ar de segurança, porque o porteiro, desde que trabalhe corretamente, nós queremos que todos trabalhem corretamente e a maioria trabalha corretamente, sempre vai ter aquele que não faz as suas ações e atividades de forma correta, mas a maioria trabalha corretamente, é que ele tem que ficar atento ao movimento na rua e fazer o controle efetivo de entrada e saída. Se eu tenho um prédio, um porteiro, e ele permite a entrada de um
um local de um visitante para qualquer unidade ou até de vocês, sem vocês estarem cientes, é uma falha de segurança. É erro do porteiro? É. Mas às vezes faltou uma outra coisa. Faltou o condomínio treinar e capacitar o porteiro. Então esse é um ponto. O segundo ponto em relação a portaria remota ou portaria eletrônica, são duas coisas diferentes. Nós já vimos a remota, agora vamos ver a eletrônica. Na eletrônica, eu não tenho nem portaria virtual, uma remota, eu tenho só formas de entrar no meu condomínio através de senhas ou tags. Uhum. Então eu abro a portaria do meu abro o portão social do meu prédio, por exemplo, ou através de senha. Então eu digito uma senha que é pessoal, ou eu simplesmente passo a tag lá e vou abrir. Então isso é segurança, só que para isso eu preciso de ter câmera de monitoramento, verificar as imagens. Os meus condôminos têm que ter acesso a essas imagens para que eles possam verificar em tempo real como está a segurança do prédio. Essa é remota. Não, essa é eletrônica. É a eletrônica, onde eu não tenho pessoas. Entendi. Eu tenho um local, eu moro num prédio pequeno, são apenas 6 apartamentos. Ou seja, cada morador tem a sua senha de acesso. Que tem que ter cuidado na hora de digitar, né? E aí, logicamente, caso você erre, se você errar a sua senha, a sua senha é individual. Então, se você errar e se você não souber, vai ter que tentar lembrar com um outro parente ou com outro morador da tua unidade. Aí, se digitar, tem que ter cuidado para ver se não tem ninguém na rua olhando. Aí já é uma outra questão. Isso, tanto eu tendo porteiro ou eu não tendo porteiro, as normas de segurança, o sindicato bate muito em cima disso, é que o morador ele é responsável pela segurança dele e pela segurança dos seus vizinhos. O que a gente vê muito em termos de erro? E isso é prático, você pode ver em qualquer lugar que você passar. Você passa em frente ao prédio, o portão abriu, sai um veículo, o veículo vai embora e o portão fica lá 20 ou 30 segundos para fechar. O condômino que saiu ou o condômino que entrou, ele tem um controle do portão, ele deveria fechar e não esperar o fechamento em automático do portão. Sim. Mas hoje nós temos portões que depois só que o veículo passa, ele já fecha, tá? Sim. Ele nem espera os segundos. Mas a tecnologia vai, né? Mas quando você sai com o carro, ele já fecha automático. Aquela Esse da segundos espera. aí é ruim mesmo. E aquela situação de, pelo menos, olhar para ver se fechou, se não entrou alguém. Não, isso é fundamental. Tem que olhar, tem que dar volta. É um cuidado até mesmo com a sua família que está ali dentro do apartamento, né? Apartamento com certeza. Veja bem, você só pode sair do teu prédio com carro ou mesmo a pé, pela porta social e entrar... e fecha logo o portão para esse condomínio de casas que eu estava falando, ele tem 2 portões, né? Então, quando o carro entra, ele tem que parar no meio, o outro portão de trás fecha e abre o da frente. Olha que legal. Isso é muito adotado em prédios novos. Os prédios antigos não tem essa... esse é antigo, mas eles conseguiram adaptar. Aí eles fizeram os 2 portões. Então, o carro fica ali, saiu... É uma área de segurança. Abre o primeiro, entra, fecha o primeiro, depois abre o segundo. Depois abre o segundo. Passar de fase. Sim. Presidente, vamos entrar agora, eu acho que no assunto mais polêmico da nossa entrevista. Os carros elétricos. Eu acho que nós estamos criando uma polêmica por hora sem meio sentido. Bom, vamos entender que colocar carro elétrico é o futuro. Eu até tenho um pé atrás em relação a isso, mas não há como fugir dos números. Sim. Ou seja, cada vez mais há carros elétricos sendo produzidos. Cada vez mais você lê todos os dias, vamos colocar nos jornais, que as fábricas, vamos supor, até 2030, a partir de 2030, só vão produzir carros elétricos. Então, assim, eu preciso de ter um meio de adequar esse carro elétrico à comunidade onde eu moro. E o grande problema não está no carro elétrico em si, está no carregamento do carro elétrico. E as pessoas têm muito medo de vídeos que vazaram aí na internet do passado, não de agora. Quando começou a vir para o Brasil e para outras partes do mundo carros elétricos da China, vinham e vêm ainda em navios. Só que essas baterias, elas vinham ligadas. Então, havia risco realmente de incêndio e aconteceram muitos incêndios em navio
cheio de carros. Hoje esses carros já vêm sem a possibilidade dessa bateria já tá ligada lá, interligada, então eu tenho menos risco. Aí eu parto para dentro do condomínio. Se eu compro um carro elétrico, eu tenho que ter um projeto elétrico, um estudo de demanda da minha carga elétrica e da carga elétrica do próprio condomínio, para saber se comporta eu colocar lá um ponto de carregamento. Até porque tem o teste de viabilidade, né, para o condomínio, para saber a capacidade que um condomínio tem, de quantos pontos. Aí já é um outro problema, né? Porque assim, hoje, o que nós fazemos hoje? Hoje o CIPS, ele orienta os síndicos e as empresas administradoras que, se você tem um condômino com carro elétrico, você tem que atender a demanda do condômino. Mas como é que é isso? Você pede ao condômino que ele apresente um projeto elétrico, um estudo de demanda, e a ART apresente ao síndico, o síndico leva para a Assembleia e aprova. Agora, se nesse mesmo condomínio eu tenho vários moradores com carros elétricos, ou informando para o síndico que vão comprar carros elétricos, aí aquela demanda que era somente de uma unidade passa a ser de vários. Aí o condomínio é que assume. Aí o condomínio contrata um engenheiro elétrico, faz estudo de demanda. Porque, veja bem, se eu não tiver carga, se eu não tiver demanda, eu tenho que alterar o meu projeto elétrico na EDP. Sim. Isso não é rápido, isso não é fácil. Aí a gente cai em outro erro. Quem compra carro elétrico, compra o carro, mas esquece de ver no condomínio se a carga é suficiente. Depois ele quer impor ao síndico, ao condomínio que tenha ponto de carregamento elétrico. Não é assim que funciona. Então a gente precisa, né? Reeducação, né? Até Sim. porque é aquilo que a gente está falando desde o início. Se for educado a entender as regras e as normas, eu dei uma passada de olhos, presidente, em alguns seguros de seguradoras de auto. E engraçado é que olhar os seguros das seguradoras tem uma cláusula específica sobre exclusão. Então, naquele rol de exclusão, ele cita os carregamentos elétricos que não seguirem as regras, as normativas, estarão excluídos das seguradoras. Pois é. Veja bem, hoje não há por hora nenhuma notícia, um cadinho sinistro que a seguradora tenha negado, até porque eu não ouvi falar em nenhum sinistro prático, eficiente dentro de condomínio com risco e com danos. Já teve no passado, mas fora do Brasil, fora daqui. Mas assim, eu não tenho dúvida que isso vai trazer um aumento de custo para os seguros, na hora que eles passarem a assumir o risco. E logicamente que eles vão assumir os riscos desde que você atenda alguns pressupostos básicos. É pedir esses documentos, esse projeto de estudo de demanda. Em breve deverá colocar em breve, talvez em breve, que eu digo assim, ainda esse ano, nós vamos ter uma norma técnica do Corpo de Bombeiros de São Paulo que vai ser replicada com certeza por todos os estados. Por quê? Lá em São Paulo, em 2023, eles lançaram uma minuta de norma técnica. Só que essa nota técnica era tão restritiva, que se eu fosse aplicar lá o condomínio, eu não teria carro elétrico em condomínio. Sim. Aí eles viram que foram muito fortes, muito pesados, teve muita crítica, muita proposta, e agora vai vir uma norma mais condizente com a realidade. Entendi. Eu não compre carro elétrico agora. Não. E essas normas do condomínio de São Paulo, ela se estendeu? Ela está até hoje, essas regras? Existem algum condomínio hoje que o senhor conhece que não pode ter carro elétrico realmente? Não, vamos lá. Hoje, vamos colocar. Veja bem, vamos colocar, se nós pensarmos que colocar carro elétrico em questão de 3 anos atrás apenas, 3 anos, acho que 3 anos, no máximo 3, todas as convenções anteriores sequer abordavam o assunto. Então, se elas não abordavam o assunto, não era proibido ter carro elétrico ou carregamento de carro elétrico. Então, essa é a novidade. O que eu tenho que fazer? Eu não tenho que alterar a minha convenção. Eu tenho que alterar o meu regimento interno, que é no uso da vaga de garagem. Então, no uso da vaga de garagem, poderá não ter carro elétrico, mas em que situações? Se houver risco muito grande, a norma técnica é que vai dizer para a gente qual será o risco, que demandas que nós temos que atender. Vamos colocar que extintor de incêndio efetivamente vai apagar aquele incêndio. O que se comenta é que nenhum apaga. Então, assim, o carro pega fogo até o final. Então, assim, isso são preocupações.
Mas, assim, são preocupações que ocorrem com o próprio celular, que ele carregando pode pegar fogo na tua cama, e você põe em cima da cama para carregar, ou coloca do teu lado, ou quando você não está falando ainda com ele carregando. Então, ou seja, nós estamos expostos a riscos que às vezes nós nem imaginamos e que já queremos proibir o carro elétrico quando eu adoto outras práticas que são perigosas. Sim. O condomínio, ele pode proibir a instalação do carro elétrico? Eu acho que não, exceto se, primeiro, eu não tiver um projeto, um estudo de demanda e não tenha demanda elétrica. Então, nessas duas situações, sim. Há uma discussão, pelo menos o que a gente ouve falar é que o risco de eu ter carros estacionados em vagas de garagem no subsolo, onde há menos ventilação, o risco é maior à estrutura da edificação no caso de incêndio. Então, talvez a norma possa trazer algum empecilho, alguma dificuldade de estacionar carros elétricos em vagas de subsolo. Então, esses carros que o morador já comprou, tá no subsolo. Se a norma vir, se a regra geralmente vem, ele tem que cumprir a regra. Sim, tem que tirar o carro de lá. Tem que cumprir. Se ele não cumprir, o condomínio vai notificá-lo e vai entrar com ação judicial. Vamos imaginar, há uns anos atrás, a maioria das edificações tinham botijas de gás dentro dos apartamentos. Tem uma norma técnica do Corpo de Bombeiros que diz que naqueles condomínios onde eu tenho uma central de gás, não importa se colocar tanques estacionários ou colocar gás GN, eu não posso ter botijas no apartamento. Pronto, está resolvido o problema. E reeducou, porque eu acho pouco provável, deve ser muito difícil encontrar alguém que tenha as duas coisas no apartamento. Então hoje você orienta até o corretor de imóvel hoje que vende imóvel, ele está ciente dessas normas de vender um apartamento, por exemplo, né? Porque pode ocorrer de ter alguma regra. Eu falo mais futuro, né? Com essas regras vindo mais a fundo. Então, vamos lá. Até de dar ciência ao comprador. Os prédios que foram entregues 2024, 2025, boa parte deles já vem com pontos de descarregamento elétrico inteligentes. Sim. Então eu tenho um sistema lá que controla o nível de carregamento de cada bateria e o quanto que aquilo ali está de consumo de energia, para evitar um local que derrube toda a energia do prédio ou um superaquecimento. Então, os empreendimentos novos já estão sendo entregues com ponto de carregamento. Sim. E com previsão na convenção que é permitido ter carro elétrico. É lógico que eu não vou ter, vamos supor, 48 moradores, 48 pontos de carro elétrico. Ou seja, não tem lógica, eu tenho que ter um número padrão, porque nem todos terão um carro elétrico. A gente tem na Praia do Canto ali, que eles pintam até de vermelho onde é o carregamento. E até puxando um gancho nisso que o doutor falou, eu tenho um prédio com 48 moradores e necessariamente eu não tenho que ter 48 moradores com carro elétrico. Então, e nem com carro. E nem com carro, exatamente. Então, talvez a melhor opção para aquele condomínio seria uma rotatividade de carregamento elétrico. E aí eu reduzo aquela pressão, aquela potência de carga elétrica. As pessoas ficam assim, mas é injusto eu ter um ponto de carregamento elétrico na área comum do condomínio, está puxando energia do condomínio para um condomínio. Gente, nós temos hoje empresas de São Paulo que faz locação de wallbox ou de pontos de carregamento inteligente. Você passa a sua tag lá no sistema, ele lê a tua unidade e vê o consumo e já manda para a tua conta. Ou seja, então completamente separado da área comum. Independente da área comum. Mas é um benefício do condomínio. Só está usando a área comum como ponto de carregamento. Como a gente viu projetos de carregamento em condomínio de casas mais rurais que estão fazendo por placa solar, né? Sim, também implica no condomínio. Geralmente está ali sobre o carregamento de placa solar. Nem todos os condomínios têm condições de ter placas solares, né? Ou fotovoltaicas, né? Assim, que em cima é a mesma coisa. Mas, assim, se eu não tenho condições de ter placas solares, eu posso comprar energia do Mercado Livre, eu posso comprar energia solar colocar no Mercado Livre, como também eu comprar, ou, entre aspas, ser um sócio cotista de um empreendimento de uma usina solar. Ou seja, tem várias saídas, tem várias maneiras para resolver isso. Sim. Tem. Agora, com certeza, vou colocar para vocês, corretores, assim, foi até boa pergunta. E aí, passa para vocês também a necessidade de capacitação contínua. Opa!
Eu tenho uma coisa nova no mercado, carro elétrico. Eu tenho hoje vários condomínios com inúmeras áreas de lazer para pets, por exemplo. Pets, colocar coffee, área de cinema, área de brinquedotecas, separados, são todas áreas comuns. E essas áreas comuns, ao longo do tempo, elas não são utilizadas. Verdade. Aí então temos que mudar a destinação delas. Vai ficando porque não tem público. Verdade. Não tem público. Eu vi uma foto ontem de uma área comum onde eu tenho arezém. O que é arezém? É tipo essa mesa aqui onde eu tenho cheio de areia, as pessoas vão lá e ficam com o pezinho na areia, sentam na areia, arezém. Em volta são árvores. Pronto, arezém. E o povo nem tem tempo para arezém mais. Meu Deus. Presidente, numa possibilidade o condomínio executar essa obra, essa instalação desse carregador, de quem é que paga essa conta final? É rateado por todos os moradores? Não é? Pois é, ótima pergunta. Eu acho que essa despesa tem que ser rateada única e exclusivamente em quem é proprietário de carro elétrico. Hoje eu tenho, vamos supor, num prédio de 24, eu tenho 5 que querem. Daqui a 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, eu tenho mais 5 que querem. E vão utilizar aqueles. Tem que ficar, logicamente, lá na ata registrado, que o custo será rateado posteriormente entre esses 5 para compensar os outros 5 que bancaram integralmente o custo. Ótimo, legal. Tá vendo? Então tem solução. As pessoas aqui... Tudo tem solução. Tudo tem solução. Nós estamos resumindo muita coisa aqui, né? Muito, porque eu tenho tanta coisa. A gente vai precisar remarcar. Não é? Porque são muitos assuntos. Em condomínio, o que não falta é assunto, né? Eu vou pelo menos em mais um que eu preciso. Mercado de locação via Airbnb, presidente. Fala um pouquinho pra gente. Outra polêmica, outro conflito. Daqui a pouco ele vai virar pra você e falar assim, essa menina não vem aqui mais, não. Nós não teremos assim, uma solução a curto prazo. A curto prazo, a solução que está sendo aplicada pelos condomínios é proibirem. O que eu vejo de síndico querendo proibir locação em qualquer de unidades via aplicativo não está no almanaque. E a maioria está aprovando. Por quê? Porque, em tese, efetivamente coloca em risco a segurança dos demais condôminos. Bom, aí eu tenho 2 decisões do STJ. Uma decisão diz que se o prédio é exclusivamente residencial, está proibido. Só que o síndico não é xerife, né? Então, o que o síndico deveria fazer? Deve levar o assunto para a Assembleia decidir. A outra decisão do STJ de outra turma o condomínio poderá proibir alterando a convenção, que, a meu ver, é a mais lógica. Então, eu convoco a Assembleia e promovo a alteração da convenção, que eu já deveria ter feito para adequar a nossa convenção antiga ao Código Civil de 2002, que entrou em vigência em 2003. Nós temos aí 23 anos de código e muitas convenções que não foram alteradas. E agora entrou um fato novo, que é exatamente locação via aplicativos. Assim, esse assunto é possível que chegue ao Supremo Tribunal Federal, porque envolve direito de propriedade. O STJ está afastando que isso viole o direito de propriedade. Eu concordo com o STJ, ou seja, eu não estou proibindo você de ser dono do seu imóvel. Eu só estou dizendo que o teu imóvel é exclusivamente residencial, não é para negócio. Negócio que eu digo é uma locação diária sem que dê tempo do condomínio de se habituar a novos moradores. Porque eu tenho uma locação, uma lei de locação onde você loca o imóvel por 1 ano, 2 anos, e eu informo previamente ao síndico do condomínio, à empresa administradora, os novos moradores, encaminho o contrato, tudo isso. Então, tudo isso é feito para que as pessoas possam conviver. Aí eu incluo essas pessoas lá no grupo de WhatsApp, incluo no grupo de e-mails, às vezes eu vou colocar bate-papo, conversa, assembleias. Já para essa pessoa que loca apenas para ficar 1 ou 2 dias, ele não tem qualquer relação com o condomínio. E aí muitas reclamações estão por conta de transtornos causados por esses esses ocupantes diários. Que é aquilo que você falou no início de novo, volta à mesma tese. Não tem as normas, não sabe Sim. o regimento. E vai fazer às vezes, né, sem saber também, porque não vai dar nem tempo dele ler isso. Ele já chegou, já saiu, já tem que morar e não sabe quem é. E veja assim, um negócio muito interessante. Eu não sei se vocês pensaram nisso. Nós não tínhamos polêmica sobre isso.
muitos condôminos já alugavam as suas unidades via aplicativo. Quando a imprensa, vamos colocar, publicou que o STJ entendeu assim, o STJ entendeu assado, despertou no síndicos, tem que proibir. Mas já tinha condomínio fazendo locação via aplicativo. Sim. Entendi. Os condomínios que podemos considerar misto, apesar de ter entrada independente, né, da área comercial, ele também se enquadra nessa situação da proibição? Ele consegue? Sim, se enquadra, porque assim, vamos entender. O condomínio misto tem duas situações. O condomínio misto, o que é o misto? Eu tenho apartamentos e eu posso ter lojas no térreo ou salas comerciais em torres separadas. Então, se eu tenho entradas separadas para salas, é para comércio, não é para uso do imóvel enquanto residência. Na parte residencial, eu só tenho uma única entrada. Em São Paulo, agora eu fui entregue um prédio com entradas separadas. Vamos supor, do primeiro ao 7º andar, entrada separada, portaria separada, elevador separado, que só até o 7º andar, só para locação via aplicativos. Do 8º em diante, normal de residência. Ótimo. Então eu tenho que ter, assim, no mínimo, essa segurança para os meus moradores. Isso implica muito na construção civil, né? Implica, lógico. Tem que mudar o comercial, do residencial. Tem que pensar as regras nisso, né? são diferentes, né? Essa questão do carro elétrico, tem que seguir a norma, mudar, isso vai impactando. Você vê que, assim, a maioria dos prédios, que já foram entregues, ou alguns que estão sendo entregues, as nossas portarias são verdadeiros cubículos, minúsculas. Em algumas eu entro de frente e saio de ré. Não tem como me virar dentro da portaria. Verdade. Então, as empresas construtoras têm que repensarem seus conceitos. Não as construtoras, os arquitetos, né? Porque são eles que projetam. Eles têm que projetar uma portaria funcional. Uma portaria onde, do outro lado, tem um banheiro. Por que eu tenho que sair da portaria no salão de festa, em outro local de área comum? E o que o senhor está falando é verdade. Eu vi um lançamento de um imóvel que se diz alto padrão, que eu fiquei em choque de ver a portaria. Uma vergonha para um empreendimento daquele. Não vou falar o nome. Mas a construtora de renome fez um projeto assim, né? Uma divulgação enorme. E eu realmente fui vender uma unidade lá, que eu cheguei na portaria e eu falei, eu não compraria. Como é que eu vou oferecer isso aqui? Como é que você vende, né? Pensa numa outra coisa, no outro conflito. Não sei se vocês pensaram nisso ou isso é uma pergunta. Qual é hoje um grande problema de muitos condomínios sem portaria ou com portarias pequenas, sem espaço para colocar? É compra de material através da internet. Verdade. Shopee e outros, Sim. Não importa quais são. Gente, o volume que chega nos condomínios de encomendas é absurda. Se eu tenho uma portaria minúscula que só cabe o porteiro, onde que eu vou colocar isso? Então, o meu condomínio, ele tem que ser conscientizado, se ele já não é consciente, pelo síndico, ele tem que deixar alguém de sobreaviso já. Lá de sobreaviso para receber lá, ou ele autorizar que um outro condomínio amigo dele, ou parente, ou amigo mesmo, receba a encomenda para ele. Colocar no meu prédio, o que ocorre? Lá o carteiro colocou lá no muro número 5, porque o meu apartamento é 501, então o carteiro toca o 101. Não tem ninguém no 101, toca o 501. Aí alguém da minha casa vai lá e recebe. É automático. Agora pensa chegar, vamos supor, uma bicicleta, uma micro-ondas, que são um objeto grande, geladeira, freezer, todo mundo compra isso só via internet. Onde que eu vou colocar? Não tem espaço. Queria te fazer uma pergunta um pouco aleatória, mas eu já vi um caso desse. Aproveitar, não tem muito a ver com aqui. É uma consulta? É uma pergunta quase. É uma consulta. Aconteceu uma vez num condomínio de um inquilino morar no imóvel, mas ele não queria que o porteiro recebesse correspondência. Ele notificou a administradora que ele não queria receber correspondência. Em via de regra, isso pode? É legal ou não? Se o porteiro receber e ele foi notificado que não é para receber correspondência. Pois é. Isso já aconteceu uma vez? Já aconteceu e acontece, especialmente dos devedores, né? Os devedores junto à Receita, junto às problemas judiciais, empresários que quebraram, e estão cheios de cobrança na porta. Então, eles querem evitar serem citados ou intimados. Isso. Acontece o seguinte, nós temos duas coisas. Primeiro, nós temos uma lei postal. Ou seja, é uma lei federal que diz que a entrega de correspondências e encomendas é feita na pessoa do síndico
ou do responsável pela portaria. Então, vamos colocar, qualquer agente do Correio, qualquer servidor dos Correios, não entra dentro do condomínio, ele vai até a portaria e entrega todas as encomendas lá. E eu, porteiro, recebo, registro e passo para frente, ou os moradores pegam comigo também assinando o livro de protocolo. Esse é um fato. O segundo fato é, eu preciso que, vamos colocar essas, o segundo fato é o seguinte, vamos colocar, o Código de Processo Civil diz que o porteiro pode receber citação. Ora, se o porteiro pode receber citação, porque o oficial tentou várias vezes quer encontrar você ou eu e não teve sucesso, ele entrega a citação em nome do porteiro. Está no Código de Processo Civil. Então, acabou, não tem jeito. O que falta é orientação. Orientação. Eu não posso ir contra a lei e dizer assim, eu não vou receber correspondência. Entendi. Interessante. Até porque tem uma outra coisa. Vamos colocar, deu para quem é advogados. Vamos colocar, toda citação, vamos colocar, de juizado especial, vamos colocar, Justiça do Trabalho, é entregue no endereço. Sim. E eu não posso recusar. É entregue no endereço. Acabou, não tem jeito. Viu? Acabou. Fica a dica, né? Fica a dica. Mas uma consulta de gratuito. Posso fazer porque tá acabando rapidinho o tempo dele? Importante falar, você falou do CIPSES, né? Onde sou presidente hoje. Hoje eu estou como uma federação e eu sou lá vice-presidente de assuntos pedagógicos, né? Que é essa educação. A gente sabe que lá no CIPSES tem cursos, tem formação, é importante, mas eu também, como estando numa área de federação sindical, qual é a importância hoje que as pessoas precisam entender que o CIPSES existe, né? Então vamos falar um pouquinho da prerrogativa ou do objetivo do CIPSES hoje para os condomínios. Pois o sindicato, na minha gestão, eu estou indo para a segunda gestão como presidente, então vão ser quase 10 anos como presidente, já estou no meu segundo mandato, que vai até 2027, desde que eu entrei, o foco do CIPSES, e antes já era capacitação e treinamento. Então, o CIPSES tem uma grade de cursos que vai de fevereiro até novembro, de cursos, totalmente voltados e focados para síndicos, administradores e funcionários de empresas administradoras de condomínios. E em todos os cursos a gente pede que as pessoas que participem avaliem o curso e diga que outros cursos querem fazer. Para quê? Para que o sindicato possa buscar parceria. Olha que legal. Por exemplo, eu não tenho perna, por exemplo, para dar, quando eu digo eu, é a entidade. Porque, assim, a maioria dos cursos lá no sindicato sou eu que dou. Então, eu não tenho tempo e nem perna para dar curso, por exemplo, para serviço de portaria. Então, é mais fácil nós contratarmos uma empresa com um custo menor, porque vai ter um volume de empregados, e os condomínios vão ratear o custo. O CIPSES pode entrar com a sede, pode entrar com café, com lanche. E a gente firma parcerias com empresas ou com setores que dê curso naquela área específica. Por exemplo, desculpa, não, sem problema. Para fechar. Por exemplo, nós vamos ter agora a reforma tributária, quer dizer, já foi aprovada a reforma tributária, mas entra em vigor a partir de 2026, que aqueles impostos ISSQN e outros virou uma IBS e ICS. Sim. Isso é uma grande novidade. Então, o sindicato, em breve, vai ter que dar um curso para os condomínios, ou uma palestra, do que vai mudar dos condomínios. Olha. E hoje o objetivo do CIPSES hoje, qual é a principal importância para os condomínios estar associado ao CIPSES hoje? O objetivo dele? O objetivo do sindicato é treinar e capacitar a sua categoria, representar os direitos individuais e coletivos da categoria. Os individuais é muito mais fácil, né? São algumas questões pontuais, e os coletivos é aquilo que traz aquilo que envolve os prédios de uma forma geral. Nós temos que ter discussões com a Câmara de Vereadores, com a Assembleia Legislativa, a nível de Câmara Federal, projeto de lei, colocar consultas públicas pelas agências reguladoras. Por exemplo, aqui no estado nós temos uma agência que regula preço de água da CESAM. Então, eu participo lá de todas as reuniões, todos os debates, faço propostas. Então... E esses treinamentos presentes, só para a gente finalizar, também para portarias, porteiros, que tem esses cursos também lá no CIPSES? Não, esse curso, para a portaria, nós vamos montar com uma empresa de fora. Então, ou seja, nós vamos ver qual a empresa, qual o segmento, qual a entidade que tem esse curso pronto, que atenda aquilo que a gente quer, nós vamos contratar
A gente cede a cede auditório, então eu consigo um preço menor para repassar para os meus condomínios. Olha, então deixa aí, presidente, já convidando os síndicos a seguir o canal do CIPS. Não, tem que ser síndicos e empresas administradoras, ou mesmo não filiados. Porque assim, se forem filiados, vamos colocar no meu entender, eles têm a obrigação de ter a página do CIPS como entrada lá do computador deles. No meu entender. Mas eu sei que não fazem, né? Mas quem não é filiado deveria acessar o site pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, porque todas as novidades estão lá, todos os cursos estão lá. E essa capacitação, esse aprendizado que o sindicato oferece, muitos gratuitos, que eu sei. Todos gratuitos? Todos, né? Então é importante para o síndico se qualificar e saber implementar isso no condomínio para evitar conflitos. Sim. Né? Para evitar gratuitos, né? a educação. Pois é, assim, vamos colocar todos gratuitos para os filiados. Sim. Para os não filiados, paga uma taxa pequena, nossa, R$100, R$200, é muito pouco. A gente só cobra dizendo, eu estou cobrando. Senão... Uau. Muito bom. Presidente, eu fico triste que a gente tem que encerrar, mas eu quero agradecer a sua presença, eu sei que o senhor tem uma agenda abarrotada. Muito obrigada. A gente arranja tempo para tudo. Muito obrigada a você, Erivelto, por ter feito a ponte para o presidente vir aqui, dar essa aula, né, para mim, para você, para todos que vão nos assistir. Muito obrigada, seja muito bem-vindo, volte outras vezes. Para encerrar, eu quero deixar o nosso agradecimento e falar com o presidente, para poder falar os seus canais de comunicação, para o pessoal de casa poder seguir, acompanhar e procurar também. Pode ficar tranquilo que isso vai ser divulgado. Eu acho que o tema não, né? A base é uma cadeia de podcast, uma direito e diálogo, tem tudo a ver com relacionamento em condomínio. Relacionamento em condomínio exige diálogo e exige regras. É verdade. Então, o CIPS fica muito agradecido pelo convite. Estarei aqui quando vocês quiserem, não há o menor problema, e vamos estreitar as nossas parcerias. Vamos sim. Presidente, obrigada mais uma vez. Obrigado a vocês. Você de casa, obrigada. Se você não está inscrito no canal, se inscreva aqui, vou deixar o link de toda essa entrevista maravilhosa, os meios de comunicação do presidente também do CIPS. Não se esqueça de se inscrever para o próximo episódio. Tchau, tchau.